Boa tarde a todos. Consegue ver minha tela? Sim. Sim? Boa tarde, pessoal. Essa aula, como eu já cheguei a comentar, é a mesma que a gente já tem gravada lá no SIGA, tá? Vai ser sobre água no solo, características e dinâmicas dessa água, tá? Então, assim, a gente vai falar algumas etapas, tá? Essa aqui é mais na parte da frente, mais para frente da aula, né? Vocês vão ver lá no vídeo que tem uma parte um pouco mais introdutória, tá? E aí eu já vou começar a falar sobre essa segunda parte, que é o que seria o mais pesado em relação às características da dinâmica da água. Mas, se vocês quiserem depois, quando eu terminar essa parte, se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre a primeira parte, também não tem problema, tá ok? Aqui está se vocês quiserem baixar, né, pelo QR Code, só apontar o celular, vocês conseguem baixar o que a gente vai discutir agora, beleza? Bom, o que seria esse conceito de energia na água do solo? Quando a gente pensa em água no solo, a gente não tem que pensar apenas em quantidade, a gente tem que pensar em termos de potencial hídrico, tá? Vocês vão lembrar lá que existe o potencial hídrico ou o potencial de água no solo, ele é o somatório, né, de vários outros potenciais, como potencial matricial, potencial de pressão, potencial gravitacional, né, e o potencial osmótico. Então, o somatório desses potenciais é o que nós chamamos de potencial hídrico. E a partir desses valores de potencial é que a gente vai avaliar a energia do solo. Por exemplo, se a gente tiver um solo com alto teor de sais na solução do solo, e se tivermos a mesma quantidade de água, vocês vão ver que essa quantidade maior de sais numa determinada parte do solo, ela vai fazer com que ocorra uma diminuição no potencial osmótico, né? Se vocês lembrarem, a fórmula do potencial osmótico, né? O potencial osmótico é menos RTV, TC. Então, esse C é a concentração de sais. Se você aumenta a concentração de sais, você acaba diminuindo o potencial osmótico em função do quê? Desse sinal negativo, menos RTC. Beleza? Então, quando você aumenta a concentração de sais, a gente não aumenta o potencial osmótico, e sim reduz esse potencial osmótico. Se o potencial osmótico reduz, você também vai reduzir o quê? O potencial hídrico. E aí você diminui o quê? Diminui provavelmente, né? Você vai diminuir essa absorção de água pelas plantas, tá? Por quê? Porque a planta, para ela absorver água, essa água tem que estar num determinado potencial. A gente vai falar mais à frente de algumas características, né? Alguns conceitos relacionados à forma qualitativa da água. Vocês já devem ter ouvido falar em ponto de murcha permanente, capacidade de campo, capacidade de água disponível. Então, esse potencial ele vai influenciar muito nessa questão de absorção de água. Tá? Então, não basta apenas a gente pensar em termos de quantidade de água, e sim também em termos de potencial. Né? A discussão da estrutura e propriedade da água, ela vai sugerir 3 forças importantes que afetam o nível de energia de água no solo. Tá? Então, esses potenciais vão ser afetados em função do quê? Em função da estrutura e propriedade da água do solo. Tá? Primeiro, uma das primeiras propriedades, a adesão ou atração da água pelo sólido do solo, que está relacionado à matriz do solo. Se vocês lembrarem lá na composição do solo, o que a água ela vai atrair por quem? Pelos sólidos. Quem são esses sólidos? A matriz. E essa matriz é formada por quem? Pela matéria orgânica e pela argila.
é interessante vocês lembrarem essas propriedades da matéria orgânica e da argila, tá? Não só argila, mas como da areia e de silt, da fase sólida do solo. Porque, se vocês forem pensar em termos de adesão, a molécula de água ela vai ter uma maior adesão pelas partículas de argila ou pelas partículas de areia? E por quê? Bem, a gente sabe que vai ter uma maior atração pelas partículas de argila. Por quê? Porque a argila ela apresenta um menor tamanho, uma maior área superficial específica, uma maior CTC, então você vai ter uma maior interação. E aí você começa a perceber os motivos dos solos arenosos não conseguirem reter água. Além, é claro, de solos arenosos, vocês viram, quando a gente falou de características morfológicas das estruturas do solo, né? Os solos arenosos, eles tendem a formar um solo sem agregação, do tipo grão simples. Então, você não tem a formação de agregado, você não tem a formação de microporo. No entanto, além disso, né, você tem o quê? Uma baixa atração, uma baixa força matricial dessas partículas de areia pela molécula de água, tá? Então, essa adesão ela vai fornecer o que nós chamamos de força matricial, que é responsável pela absorção e capilaridade. Ou seja, se eu tenho solos com partículas menores, essa absorção da água vai ser maior e a capilaridade também vai ser maior. O que é a capilaridade? É a tendência da água ir em todas as direções e sentidos, mesmo contra a força da gravidade. Normalmente, a gente associa a capilaridade ao quê? A ascensão, né? Você tem um lençol freático e aí você tem aquele contato da água com as partículas do solo e através dessa força matricial é que vai ocorrer o quê? A ascensão dessas moléculas de água, tá? Em alguns casos, essa molécula de água, a ascensão dessa molécula de água, ela vai trazer o quê? Sais, tá ok? Vai reduzir significativamente o estado de energia da água próximo à superfície das partículas, tá? Então, se você tem água ali próximo, ou melhor, aquelas moléculas de água próxima à superfície, você tem o quê? Você vai ter uma menor disponibilidade, tá? Dessa água próxima à superfície. Então, a gente começa a pensar, a gente tem um potencial matricial, né? Se você for avaliar esse potencial matricial, ele é maior em solos argilosos, correto? Do que solos arenosos. Então, às vezes, se você for determinar apenas a quantidade de água, por exemplo, eu tenho um solo com 20% de umidade. Esse solo com 20% de umidade, se esse solo for argiloso, ele vai ter um comportamento diferente, a planta vai ter um desenvolvimento diferente na absorção dessa água quando comparado num solo arenoso. Por quê? A força matricial, o potencial matricial vai ser maior no solo argiloso. O que significa isso? A quantidade que a planta vai conseguir absorver num solo argiloso vai ser o quê? Menor. Menor em função do quê? Em função dessa força matricial. Às vezes, um solo argiloso ele vai necessitar de um teor de umidade mais elevado para que a planta consiga se desenvolver bem do que um solo arenoso. Por quê? Porque você tem uma quantidade, uma força matricial menor nos solos arenosos, tá? Isso é interessante vocês prestarem atenção, porque mais para frente, quando a gente for falar de ponto de murcha permanente, vocês vão ver que o ponto de murcha permanente, o teor de umidade no ponto de murcha permanente para solos argilosos, ele é sempre superior ao teor de umidade do ponto de murcha para solos arenosos. Beleza? Alguma dúvida?
Professor, essa questão também estaria relacionada, por exemplo, é entendível que os solos argilosos têm uma capacidade maior de retenção dessa água. Sim. Porém, num solo arenoso, num período, por exemplo, de seca, um solo arenoso ele teria o problema de ter uma maior drenagem, né? Ou Com seja, certeza. Aí, assim, quando você fala essa retenção que a gente está se referindo, que a gente falou agora no slide anterior, é a retenção da partícula de argila com a água. Seria aquela interação partícula de argila e molécula de água, tá? Não seria aquela retenção relacionada aos microporos. Beleza? beleza. Tranquilo? Mas sua linha de raciocínio, ela está correta, tá? Só não pode confundir essa retenção, tá? É óbvio que você tem uma maior retenção nos solos, a retenção de água em função dos microporos nos solos argilosos. Não significa que essa água que está sendo retida, esse teor de umidade que está sendo retido nos microporos, não significa que eles não estejam disponíveis para as plantas. Tá? Ok? O que vai diminuir a disponibilidade é aquela molécula de água que está o quê? Próximo à superfície dessas partículas. Por exemplo, aqui a gente tem um argilo mineral. Ele vai apresentar cargas, correto? E aí a gente vai ter o quê? Deixa eu botar aqui de azul. A gente vai ter a molécula de água aqui, que vai ter atração, né? Lembrando, a molécula de água você tem um oxigênio, aqui um hidrogênio, outro hidrogênio, correto? Aqui você tem carga negativa e aqui a gente tem cargas o quê? Positivas. Tá ok? Então você tem essa molécula de água aqui. Tá? Só que você vai ter o quê? Interação com outras moléculas de água, você vai ter interação com os íons, tá ok? Você vai ter várias interações aqui. Tranquilo? Tá conseguindo entender o desenho ou tá muito ruim? Sim, tá dando para entender. Então, assim, você tem aqui essas moléculas aqui, ó, próxima, é que vai ter o quê? Uma maior interação. O potencial matricial dela vai ser maior. Essa aqui nem tanto. Então, em termos de absorção de água, esse grupo aqui, ele vai ser mais fácil de ser absorvido pelas plantas. Já esse grupo aqui, não. No Beleza? caso, aquele grupo mais distante seria água disponível para as plantas. Mas vamos pensar dessa forma, tá? Porque depois a gente vai ver como que seria essa água disponível. Tranquilo? Ok. Já aproveitando aqui, para facilitar nosso entendimento, agora imagina você uma partícula de areia. Ela vai ter mais carga ou menos carga do que a argila? Menos carga. Então você tem menos carga. Vai ter a mesma interação. Deixa eu colocar aqui. Vai ter a mesma interação pela água. Tá ok? Outra aqui. Outra aqui. Só que qual é a diferença que você consegue perceber? Aqui a quantidade de água é muito maior, que está retida por esse potencial matricial, correto? Quando comparado com esse aqui, olha aqui, a gente teria duas. Aqui a gente teria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De forma bem grosseira, tá? Para você entender. Aqui a gente teria 6. Aqui a gente teria o quê? 2. Então, se a gente for ver em termos de umidade, aqui esses duas estariam o quê? No potencial matricial. Esse outro aqui, os 6, estaria no potencial matricial. Aí eu falar para você assim, ó, um solo tem 6 moléculas de água. Opa! Solo tem 6 moléculas de água. Vamos supor que desce para a gente fazer isso. O solo tem 6 moléculas de água. A planta vai conseguir absorver essa água? Depende. Se for no solo argiloso, ela vai conseguir absorver a água? Provavelmente não.
Provavelmente não. Agora, se for num solo arenoso, Ela pode conseguir absorver porque vai haver menos, entre aspas, moléculas de água interagindo com a areia e vai ter mais água disponível. vai ter mais água disponível. Então, você vê que não é apenas a quantidade que a gente deve avaliar. Às Sim. vezes, um solo com 6 moléculas de água, a planta pode morrer, ela não vai conseguir absorver. Por um outro lado, dependendo do solo, você pode ter um outro caso que você poderia ter o desenvolvimento da planta sem problema nenhum. Daí é que vem esse termo de potencial hídrico, tá ok? Ok. É uma outra atração que ocorre é a atração da água por íons e outros solutos, resultando em forças osmóticas e tende a reduzir o estado de energia da água no solo. Como eu já falei para vocês, né? A forma do potencial osmótico é igual a menos RTC, né? O C é a concentração do íon ou concentração dos sais. Como a gente tem sinal negativo, quanto maior for a concentração negativa, maior for a concentração de sais, menor vai ser o potencial osmótico. Ou seja, quanto maior a concentração de sais na solução do solo, você vai ter o quê? Um menor potencial osmótico, que vai ser traduzido em quê? Em menor potencial hídrico, tá ok? Por isso que em solos salinos as plantas apresentam problema de desenvolvimento em função da baixa absorção de água. A outra força que vai atuar é a da gravidade, que sempre vai puxar a água para baixo, tá? Muitas das vezes a força da gravidade ela acaba tendo uma menor interação em função do quê? Em função das outras forças, né? A gente vê que a água, ela tende sempre o quê? A água, ela tende a ir para baixo, né? De forma vertical e para baixo. Por quê? Quem está atuando ali é a força da gravidade, tá? Mas muitas das vezes a água, ela não consegue descer, tá? Ela não consegue vir em função da força da gravidade. Ela pode vir contra essa força da gravidade, ela pode subir, tá? E essa ascensão, ela vai se dar em função do quê? Em função do potencial matricial, em função do quê? Em função da capilaridade. Beleza? Então, a capilaridade, ela também vai atuar aqui contra essa terceira força, que seria a da gravidade. Então, a gente tem que observar não apenas essas forças de forma isolada, tá? A gente tem que ver o conjunto, tá? E isso é importante hoje, não nem tanto hoje em dia em função da importância da água que a gente já percebe já há algum tempo, a importância da água, a importância da preservação dessa água, então o gasto é menor hoje em dia, tá? Mas antes existia um sistema de irrigação que era muito comum. Esse sistema de irrigação era conhecido como irrigação por sulco. Então você deixava uma certa declividade e aí, depois que você deixava essa certa declividade, você colocaria água na parte de cima, e aí, depois que você colocaria essa água da parte de cima, essa água vinha descendo, tá? Ela vinha descendo até a parte de baixo, tá? Então, era irrigação gravitacional ou irrigação por sulco, tá? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui.
Desculpa, pessoal, tive que dar um intervalo rapidinho, uma saidinha, mas a gente já está voltando. Então, a gente comentou sobre os potenciais, né, a interação entre eles, tá? Um outro potencial que existe é o potencial de pressão, tá? Esse potencial de pressão, ele vai ocorrer se você tiver um curso d'água ou um lençol freático nesse ponto, tá? De que maneira? Deixa eu desenhar aqui que fica mais fácil para entender. O potencial de pressão, ele só vai existir se a gente tiver o lençol freático, tiver a água próximo, tá? Então, imagina vocês aqui, de azul nós temos o lençol freático acompanhando aqui a superfície do solo, acompanhando a superfície do solo, e aí você vai ter um ponto, por exemplo, esse ponto aqui de verde, e você vai ter um outro ponto aqui de amarelo. O ponto verde, ele não está sendo influenciado pelo lençol freático. Então, esse ponto aqui, ele não vai apresentar potencial de pressão. Já o ponto amarelo, vocês veem que ele está abaixo do lençol freático. Então, esse ponto amarelo, ele apresenta o potencial de pressão. Tá ok? Então, para que ocorra o potencial de pressão, para que tenha o potencial de pressão, vocês devem ter um ponto do solo que esteja abaixo do lençol freático ou sob influência do lençol freático. Tá ok? Falado em todos esses potenciais, a gente finaliza com o quê? Que, feito a avaliação de todos os potenciais, vocês vão ter a avaliação do potencial hídrico, que é o somatório de todos esses potenciais: potencial matricial, potencial osmótico, potencial de pressão, potencial gravitacional, tá? E aí a gente sabe o quê? Que a água, ela vai se mover de uma zona de solo com potencial maior para um potencial menor. Então, a água tende a ir do ponto com maior potencial hídrico para o de menor potencial hídrico. Tá ok? E aí a gente vem aquela pergunta que eu já dei uma dica para vocês. Pode haver comprometimento no desenvolvimento das plantas, mesmo em solos com grande quantidade de água? Quando eu falo grande quantidade de água, eu não estou me referindo a um solo saturado, tá ok? O solo tem oxigênio, tem gases, tá? Vocês acham que pode ocorrer esse comprometimento, mesmo com grande quantidade de água? Sim. Sim, por quê? Porque existe aquela questão de que alguns solos podem apresentar um tipo de argila ou mineral que tem uma maior atração pela água. Isso, e o que mais? E o potencial osmótico? Eu posso ter um teor de umidade maior e um potencial osmótico o quê? Menor. Então, quando eu fizer o somatório dos potenciais, eu vou ver que a água está com potencial baixo. Eu não tenho apenas que pensar em termos de quantidade de água, e sim de potencial, tá? Porque a água tende de ir de um estado de maior energia potencial para um de menor energia potencial, tá? Então, daí vem o conceito de potencial de água no solo. Não devemos apenas pensar em termos de quantidade. Beleza? Tranquilo? Aqui nós temos a fórmula, né? Potencial gravitacional, potencial osmótico, potencial de pressão, potencial matricial, tá? Aqui a gente consegue fazer o cálculo de todos esses potenciais, tá? São cálculos bem pesados, tá? Eu acho que aqui a gente, pro que eu planejei para a turma, é interessante eu mostrar para vocês que tem, como que é feito, tá ok? Mas os cálculos eu prefiro não entrar tão pesados. Eu prefiro deixar vocês, depois que entenderem essas propriedades físicas,
depois de entender da física do solo, vocês aplicarem isso lá na irrigação. Então, quando vocês tiverem irrigação, vocês vão aplicar todos esses cálculos, tá ok? E como que é expresso esses níveis de energia, tá? Pode ser em coluna de água, pode ser em potencial de bar, quilopascal, tá ok? O mais utilizados é o quê? É quilopascal, tá? Ou bar. Centímetro de coluna d'água ou metro de coluna d'água também é bem utilizado, tá? Galera, o que é interessante é que vocês entendam que você vai ter o quê? Você vai ter diferentes energia para retirar diferentes quantidades de água. Então, essa energia aqui é colocada para retirar uma determinada quantidade de água. Tá? Então, eu tenho lá um potencial de menos 0,01 bar, eu tenho um potencial de menos 15 bar, um potencial de menos 100 bar. Tá ok? Esse potencial de menos 100 bar vai dar quanto centímetro de coluna d'água? Vai dar 102. Menos 15 vai dar quanto centímetro de coluna d'água? 15,30. Tá ok? Quando eu transformo isso de bar para quilopascal, eu já vou ter o quê? O menos 15 vai ser menos 1,5 quilopascal. Tá ok? Ou 1.500 quilopascal. Tá ok? Como isso está em inglês, a gente acaba invertendo, né? O ponto fica vírgula para a gente, tá ok? E a vírgula fica como se fosse ponto. Então, aqui a gente tem menos 1.500 quilopascal. Se a gente for trabalhar em megapascal, vai dar o quê? Menos 1,5 megapascal. Tranquilo? E isso vocês devem observar que está relacionado ao quê? Está relacionado também ao diâmetro dos poros. Ou seja, quanto maior for o diâmetro do poro, menor vai ser o quê? A interação dessa molécula de água com essas partículas, tá ok? Menor vai ser essa interação e menor vai ser o quê? A força necessária para retirar essa água. Tranquilo? Quanto menor for o tamanho do poro, mais força eu vou precisar para retirar essas moléculas de água. Tranquilo? É interessante vocês prestarem atenção em quê? Nesses dois valores. Tá? Menos 10 quilopascal e menos 1.500 quilopascal. Por quê? Porque são unidades que já se sabe, que já são conhecidas em termos de desenvolvimento de planta. Por exemplo, a água que está retida a menos 1.500 quilopascal ou menos 1,5 megapascal, a planta não consegue absorver. Tá ok? Se a planta não consegue absorver, significa que essa planta o quê? Vai morrer. Tranquilos? Dúvidas com relação a isso? Já já vocês vão entender o porquê que eu coloquei esses valores, tá? Aí, galera, a gente começa a pensar em termos de características qualitativas, tá? Qualitativa de água no solo. Aqui nós temos, já vou adiantar para vocês, uma curva de retenção de água. Tá? O que seria essa curva de retenção de água? A gente aplica uma tensão, né, uma pressão negativa, e aí faz o teor de umidade presente naquela tensão. Tá? De azul, nós temos os solos arenosos. De vermelho, nós temos os solos argilosos. Tá ok? Lembra daqueles dois valores que eu falei para vocês? Sim. Menos 1.500 e menos 10, tá? Só que aqui nós estamos em quê? Em quilopascal. Aqui nós temos o quê? Megapascal.
Tá ok? Então, aquele valor de menos 10, a gente está o quê? Próximo aqui a capacidade de campo. O valor de menos 1.500 ou menos 1,6 megapascal, a gente vai estar o quê? No ponto de murcha permanente. Tá? A capacidade de campo, que é esse primeiro valor, significa o quê? Seria o teor de umidade que o solo consegue armazenar contra a força da gravidade. Ou seja, o solo ficou úmido, aquela água que estava presente no macroporo foi embora, ficou apenas a água presente no microporo. Beleza? Então, essa seria a capacidade de campo. O ponto de murcha permanente é aquele teor de umidade, como eu já comentei com vocês, que as plantas não conseguem mais absorver água. Ou seja, a planta morre. Tá? E qual é esses valores de tensão? Para a capacidade de campo, nós temos menos 0,1 bar, ou menos 10 quilopascal, ou eu divido isso por 1.000, né, e transformo para megapascal, que vai dar menos, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, menos 0,01 megapascal. Já para ponto de murcha permanente, a tensão vai ser qual? Menos 1,5 megapascal, ou menos 1.500 quilopascal. Beleza? E aí eu já sei essas tensões, então eu aplico essa tensão, essas tensões num solo arenoso e num solo argiloso. E aí eu vou lá e determino a massa de água, ou a porcentagem de água presente nesse solo. Olha só que interessante. Quando a gente rebate os valores, por exemplo, o ponto de murcha, a capacidade de campo, que está aqui bem, está próximo a zero, né? Que seria o quê? A força da gravidade. A gente tem aqui, ó, na capacidade de campo para um solo arenoso, esse solo arenoso com 20% aproximadamente, ele já é considerado a capacidade de campo. Então, para esse solo, quando atinge, deixa eu mudar a cor só, para esse solo, quando atinge o 20%, se esse solo for arenoso, significa que ele já se encontra onde? Na capacidade de campo. Ou seja, você tem o teor máximo de umidade que esse solo consegue reter. Então, para um solo arenoso, você vai ter o quê? 20% de umidade. E para o solo argiloso? Nessa mesma tensão, você vem aqui e rebate. Já para um solo argiloso, qual o teor de umidade? 50%. 50%. Ou seja, se eu falar para vocês assim, ó, galera, o teor de umidade que vocês têm que trabalhar com irrigação, vamos supor, eu tenho que ligar a irrigação. Vamos botar aqui, ligar, acionar a irrigação. Quando o solo atingir 50% de umidade, eu preciso fazer o quê com esse sistema de irrigação? Desligar. Correto? Isso se eu tiver num solo argiloso. Se o solo arenoso, quando que eu vou ter que desligar? Com 20%. Com 20%. Professor, no caso, se a gente continuasse com a irrigação ligada, nós estaríamos causando prejuízos econômicos, né? Porque esse solo já não teria mais capacidade de reter a água ou de armazenar água acima desses 20%, água disponível. Então, se vocês aplicarem esses 50%, o que vai acontecer? 30% vai ser perdido de água. Tá ok? Então, é 30% que vai ser de bomba ligada, 30% de manutenção de equipamento, tá? 30% no valor da água que vocês vão ter que pagar. Professor, travou aqui para mim. O senhor poderia repetir aqui, né? Onde o senhor falou
sobre o prejuízo. Sobre prejuízo? Isso, aqui quando o senhor falou sobre isso, continuar irrigando após os 20% do solo arenoso. É que travou aqui para mim. Né, então, quando você irriga acima desses 20% para um solo arenoso, você vai ter prejuízo. Por que que você tem prejuízo? Você está aplicando uma quantidade além do que o solo consegue armazenar. Você está perdendo água. Você vai ter prejuízo tanto econômico quanto ambiental. Você está desperdiçando água. É como se você estivesse lavando a calçada com mangueira. Tá ok? Ah, certo. E aí o que acontece? Essa água, ela vai sendo perdida no solo por evapotranspiração, né? Pela transpiração das plantas, pela evaporação. E aí o teor de umidade vai diminuindo. Vai diminuindo até atingir o quê? O ponto de murcha permanente. Atingir o ponto de murcha permanente, o que vai acontecer? As plantas morrem. Beleza? Elas vão morrer. Quando que eu sei que vai ter, ou melhor, qual é o teor de umidade que se eu chegar nesse solo, as plantas vão morrer? É o teor de umidade lá do ponto de murcha permanente. E aí eu vou ver qual é o solo, um solo arenoso, quanto que é esse teor de umidade? Eu venho e rebato aqui, ó, deu quanto? 8%, deu próximo a 10%, né? Vamos botar aqui em torno de 8%. E para o solo argiloso? Eu rebato aqui, ó, deu quanto? 20%? Vamos, 20%, 22%. Olha só como é interessante. E aí, valeu a pena aquela discussão que a gente fez sobre potencial matricial. 20% de umidade. Eu tenho 20% de umidade no solo. Se esse solo arenoso, eu vou ter problema de desenvolvimento das plantas? Não, porque o ponto de murcha permanente dele é de 8%. E a capacidade de campo, ele está próximo à capacidade de campo. Seria a condição ideal ali para o desenvolvimento da planta. Agora, se esse solo for argiloso? Vão morrer. E vai causar problemas com as culturas. Vai ter problema no desenvolvimento das plantas, tá? Eu não diria nem que problema no desenvolvimento das plantas. Eu já diria para vocês que a gente vai ter o quê? Morte dessas plantas. Beleza? Ok. Aqui a gente tem outra curva de retenção, tá ok? Então, a gente tem um solo de textura média, um solo de textura arenosa e um solo de textura argilosa, tá? Então, você tem aqui a tensão, né, o potencial hídrico, tá? Você tem o potencial hídrico e aí você vai rebater e vai ver qual é o volume de poro e você tem qual a massa de água, beleza? Qual que eram os valores em bar para capacidade de campo e ponto de murcha permanente? Ou quilopascal? Vamos voltar lá na nossa cola. 10.500. Capacidade de campo, menos 10. Né? Capacidade de campo, menos 10 o quê? Quilopascal, aqui, correto? Então, aqui a gente tem o quê? Capacidade de campo. E a do ponto de murcha permanente? Menos 1.500. É menos 1.500. Vamos considerar aqui, para a gente não errar tanto. Sim. Vamos considerar isso aqui? Ponto de murcha permanente aqui, ó. De murcha permanente. E aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver lá qual que é a massa de água. Na capacidade de campo, para esse solo. Lembrando, galera, que essas curvas aqui, elas são feitas para cada solo, tá ok? Eu não posso pegar um único solo e trabalhar em cima para todos os solos daquela que eu fiz, tá? Eu tenho que fazer uma curva para cada solo. Então, se eu quero fazer a curva de retenção na área que eu vou trabalhar, eu tenho que fazer a curva de retenção para aquela
a área que eu estou trabalhando. Eu não posso pegar essa, por exemplo, esse estudo aqui e fazer. Tá ok? O estudo tem que ser in situ. Então, a gente tem aqui, quanto que vocês acham? O quê? Uns 8? Sim. Vamos colocar aqui, 8 o quê? 8 gramas de água para cada 100 gramas de solo. Isso. Beleza? E no solo de textura média? A gente continua aqui. Qual é a capacidade de campo? Eu botei aqui para rebater. Dá em torno de quê? 28? Isso. 28 o quê? 28 gramas de água para 100 gramas de solo. Poderia trabalhar com 28%, não seria? Sim, sim. E para o solo argiloso? Jogo lá em cima, arrebato, tá dando em torno de 40%. 40%. Ou seja, a capacidade de campo para esses 3 solos, uma vai ser de 40%, outra 28% e a outra de 8%. Olha só a diferença em termos de quantidade de água em função do quê? Em função da textura. Beleza? E o ponto de murcha permanente? Vem aqui e rebato. Ó. Rebati aqui, deu quanto? Daria o quê? Uns 2? Isso. Vou botar aqui, 2. Aí vem aqui, pá, no outro. Tá dando quanto? Uns 9. Tá aqui o quê? Próximo a 9. O outro lá em cima. Vai rebatendo. Deu uma mudada aqui, tá? Deu uma... Mas vamos botar aqui. Vai dar 21? 21, 22, né? Tá bem parecido com aquela tabela lá. Né? Bem parecido com a anterior. Sim. Olha só, galera. Aí a gente já começa a pensar, né? Vamos trabalhar aqui, ó. Será que eu consigo apagar isso tudo? Deve dar para apagar, né? Pronto. Vamos agora trabalhar. Todo mundo entendeu essa curva de retenção de água, né? Vamos trabalhar com solo argiloso. Então, a gente veio aqui, né? Bateu. Deu quanto que a gente tinha falado? 40%. E aí, o ponto de murcha permanente, a gente veio aqui, bateu, deu quanto? 21, né? Que a gente trabalhou. 21. Aqui, né? Galera, vamos pensar um pouco. Essa área aqui, o que significa ela? Se o teor de umidade estiver aqui em cima, o solo vai estar saturado. Vai estar saturado, né? Ou se ele tiver uma boa drenagem, você está jogando água, ela está indo embora. Correto? Se tiver aqui em cima, essa água que está aqui em cima, ela está disponível para as plantas? Digamos que não, ela vai percolar. Ela vai drenar, né? Então, não vai estar disponível para as plantas. Na capacidade de campo, essa água está disponível para as plantas? Sim. Sim. Ou melhor, na capacidade de campo lá em cima, sim. No ponto de murcha permanente, a água está disponível para as plantas? Não. Porque ela morre. Ou seja, esse solo, o que vai estar disponível para as plantas? De 21 a 40%. De 21 a 40%. Então, isso aqui é o que nós chamamos de quê? Capacidade de água disponível. Beleza? Vocês chegaram a ver isso em agrometeorologia? Sim. Então, é mais uma revisão, né? Galera, só que assim, aqui a planta se desenvolve bem. Aqui a planta morre. Entre desenvolver bem
e morrer, existe o quê? Existe uma variação muito grande. Concordam comigo? Sim. Então, a gente também tem o que nós chamamos de KC. O que seria o KC? Seria uma constante relacionada a cada cultura. Então, a capacidade de campo está relacionada ao solo, o ponto de murcha permanente está relacionado ao solo. O que está relacionado à planta? O KC. O que é o KC? É o teor de umidade no qual, abaixo, as plantas já começam a ter problema de desenvolvimento. O que seria problema de desenvolvimento? Ela não está se desenvolvendo de forma perfeita. Tá? Então, quanto mais próximo do ponto de murcha permanente, mais a planta está sentindo. E menos a planta vai produzir. Então, vamos supor que o KC da cultura esteja aqui, ó, em 30. O que significa isso? Liguei a lâmina de irrigação. A irrigação chegou a 40%. O que eu faço com o sistema de irrigação? Desliga. Desligo. Sol vai batendo, a planta vai absorvendo, vai diminuindo o teor de umidade. Chegou em 21. O que aconteceu? Planta morre. Então, eu não posso deixar chegar a 21. O máximo que eu tenho que deixar é quanto? 30. Então, quando chegar aqui em 30, o que eu vou fazer? Aciono o sistema de irrigação. Para quê? Aumentar o teor de umidade. Beleza? E como que eu faço isso, galera? Existem sensores. Existem sensores que são próprios para isso. E seria a forma, digamos assim, manual de fazer seria pelo balanço hidrológico, né, professor? A forma manual seria pelo tensiômetro. Então, você vai colocar um tensiômetro no solo e aí ele vai mostrar para você não o teor de umidade, ele vai mostrar para você o quê? A tensão. Então, você não vai monitorar a umidade. Você vai monitorar o quê? A tensão. E aí você sabe, ó, aqui no 30. 30 da onde? Daqui? Vamos fazer aqui, deixa eu limpar. Agora que eu aprendi, fica mais fácil. Vamos supor, a gente viu lá que a nossa cultura, o KC dela, 30. Vamos botar aqui. Chegou aqui no 30. Então, no 30, rebate aqui embaixo, ó. Daria o quê? 15? Não, 15 não. Uns 500. 5? 5 megapascal. 5 bars, no caso. 5 bar ou 500. Menos 500 quilopascal. Então, você vai ficar olhando lá. Você tem ele tem uma capa porosa, né, que vai no solo. Então, você botou ele lá no solo. Ele é a 20 centímetros de profundidade. E aí, você tem aqui o visor, né? Quando esse visor atingir lá o menos 500, ele vai ter um sensor que já vai te avisar para você o quê? Acionar o sistema de irrigação. Ou você tem os datalogs, que é como se fosse um garfo que você enfia no solo. Isso aqui é ligado num computador, tá ok? Num sensor, na realidade você tem uma central, e essa central é ligada no computador. E aí você pode acionar esse computador. Ou pode acionar via computador, ou você pode acionar diretamente aqui, pela central. Que são sistemas automatizados de irrigação. Beleza? E aí, galera, vocês começam a ver o que vai ser diferente. Vamos supor a cultura. Aí eu pergunto para vocês, se eu tenho uma cultura que é resistente à seca,
ou eu quero trabalhar com uma cultura que seja resistente à seca, essa cultura tem que ter um KC alto ou um KC baixo? Baixo. Vai ter que ter um KC o quê? Baixo, tá? Vai ter que ter um KC o mais próximo possível de quem? Do ponto de murcha. Do ponto de murcha permanente. Tranquilo? Por exemplo, eu tenho KC, bota aqui, KC1 e tenho um KC2. Professor, só uma dúvida. Eu tenho duas culturas. Eu tenho a soja e tenho a palma, um cacto. Qual que seria o KC da palma? Qual que seria o KC da soja? O da soja, uns 35. Ou 35. Não, mas seria 1 ou 2? Ah, tá. O da soja seria o K1 e o da palma. 2. Isso. Por quê? Que a palma é uma xerófita, é mais resistente a seca. Então ela está mais próxima ao quê? Do ponto de murcha permanente. Boa. Professor, só uma dúvida. A KC, que é inerente à planta, nunca vai mudar, né? Independente do solo. Só se você tiver, por exemplo, melhoramento vegetal. Essa é uma característica intrínseca à planta, não ao solo. O ponto de murcha permanente e o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo, o teor está relacionado, teor de água está relacionado ao quê? Ao solo. Tá? Então, só que sabe que a capacidade de campo é aquela pressão atmosférica, tá ok? Seria o quê? A quantidade de água que o solo vai conseguir reter contra a pressão atmosférica. O ponto de murcha permanente é o quê? Está relacionado ao máximo que a planta consegue fazer de força para poder retirar aquela água. Foram feitos estudos e verificaram que as plantas não conseguem retirar água a uma força de quê? De menos 1.500 kPa, ou menos 1,5 megapascal. Beleza? Então, assim, tem aquelas características que são relacionadas ao solo e tem aquelas que são relacionadas à planta. Tá? O KC está relacionado à planta. Certo. Tá? É porque, assim, o que muitos de vocês acabam confundindo é que da mesma forma que você tem ali... Por isso que é interessante vocês fazerem a curva de retenção de água. Porque você tem o quê? Você tem essas unidades aqui conhecidas. Eu posso chegar e falar assim, ó, o KC de uma cultura é igual a menos 1 bar. Esse é o KC da cultura X. Beleza, mas qual é o teor de umidade para aquele solo que eu estou trabalhando? Eu tenho que fazer a curva de retenção de umidade. Tá? Por quê? Eu vou saber lá qual é a capacidade de campo, qual o teor de umidade na capacidade de campo. Vou saber qual é o teor de umidade no ponto de murcha permanente. E vou saber o teor de umidade de quê? Da minha cultura. O KC. Bato lá. Entendeu? Sim, professor. Para isso que serve esse gráfico. Então, você não faz o teor de umidade em si. Lembra do potencial, o potencial hídrico. Tá? Lembre sempre do potencial. Eu posso chegar para vocês e perguntar, galera, eu tenho um solo com 30% de umidade. Eu tenho um solo com 30% de umidade. E aí, esse solo vai ser prejudicial, esse teor de umidade vai ser prejudicial ao crescimento das plantas? O que vocês vão me responder? Depende. Depende do quê?
Vai depender da capacidade de campo desse solo, do ponto de murcha permanente dele e do KC da planta. Beleza, nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, 30%. Bateu aqui, ó. Atingiu o ponto de murcha permanente para o solo argiloso? Não. Para um solo de textura média, atingiu o ponto de murcha permanente? Não. E para um solo argiloso? Não, Para um solo arenoso? Está acima da capacidade de campo. Sim, sim. Tá vendo? Olha aqui onde é a capacidade de campo desses solos. É essa linha aqui, ó. Então vai depender do quê? Se for um solo argiloso, a gente não sabe. Vai ser prejudicial, vai depender do quê? Do KC. Se o KC da cultura for, vamos supor, aqui deu menos, aqui bateu, pá, menos 1, né? Vamos botar menos 15. 15 não, menos 1,5. Vamos botar 2. Menos 2 aqui. O menos 2, ele está o quê? Entre a capacidade de campo e entre o ponto de murcha permanente, correto? Sim. Sim? Então, se o KC dele for igual a 30%, se o KC dele for igual a menos 2, esse menos 2 vai bater aqui, bateu no KC, certinho, 30%. Teria problema no desenvolvimento das plantas? Não, porque o teor de umidade está quanto? 30%. Se tivesse abaixo, por exemplo, aqui, eu estaria o quê? Abaixo do KC. As plantas morreriam? Não. As plantas não morreriam, mas eu teria problema no desenvolvimento das plantas. As plantas iriam morrer onde? Aqui, ó. Seria o ponto de murcha permanente. Professor, e para essa condição aí, para manter as condições, digamos que ideais para o desenvolvimento dessa planta, tem que ser mantido um sistema de irrigação mais contínuo, certo? Mais contínuo. Ou então, assim, o que pode acontecer é você tem ali, por exemplo, palhada na cobertura do solo, como cobertura do solo. As suas perdas vão ser menores. As perdas por quê? Por evaporação. Então, você vai ter um acionamento menor do sistema de irrigação. Tá ok? Vai depender de várias características. Se você tiver o que... Esse teu acionamento, ele vai depender do quê? Do tempo em que está demorando para perder. Vai depender das perdas. Tá ok? Certo. Ok. Então, aqui a gente já falou, né, sobre a capacidade de campo, falamos também do ponto de murcha permanente. E o que seria a capacidade máxima de retenção do solo? Seria como se fosse uma caixa d'água, tá? O solo está saturado, né? O solo está saturado. Quando o solo está saturado, significa que todos os poros estão o quê? Preenchidos por água. Por água. Ou seja, se eu colocar mais água do que o saturado, o que vai acontecer? Vai drenar. Ou vai formar o quê? Uma lâmina. Isso. Vai formar uma lâmina. Então, se eu estiver trabalhando com manejo de arroz inundado, eu vou ter que estar sempre com o quê? Com essa lâmina, né? Principalmente no desenvolvimento da cultura. Eu vou ter que sempre calcular o quê? Qual é a quantidade de água que eu vou ter que adicionar para que o solo esteja saturado e esteja com lâmina. Mas para a grande maioria das culturas, isso não acontece. Tá? A gente precisa do quê? Precisa de espaços. Tá? A gente precisa de espaços o quê? Com gases. A gente precisa de espaços com gases. Então, você tem o quê? O solo, a parte sólida, você tem uma parte líquida e uma outra parte com o quê? Com ar. Quando eu tenho a capacidade máxima de retenção contra a força da gravidade, eu tenho o que nós chamamos de capacidade de campo.
E qual é o potencial da capacidade de campo? Menos 10 kPa. Quando a quantidade de ar é grande, a quantidade de água é bem pequena e a planta já não consegue mais absorver essa água, nós temos o quê? O ponto de murcha permanente. Ponto de murcha permanente. E esse ponto de murcha permanente é equivalente a que potencial? Menos 1.500 kPa. Menos 1.500 kPa. Se o teor de umidade atingiu aqui, o que acontece com a planta? Morre. Daí que vem o nome, ponto de murcha permanente. Tá? Imagina vocês, a mãe de vocês viajaram no carnaval e aí pediram para vocês cuidarem da plantinha dela lá dentro do vaso. Essa planta está se desenvolvendo lá dentro desse vaso, dentro da jardineira. Né? Eles viajaram no carnaval. Carnaval, vocês vão se preocupar com planta? Óbvio que não. 2 dias depois, vocês viram que a planta estava o quê? Murcha. Estava aqui toda murchinha, não fica assim, murcha? Sim. Aí vocês vão lá e adicionam água. Adicionou água. Se a planta voltar para esse estado aqui, vocês não atingiram o ponto de murcha permanente. Agora, se adicionaram água e ela continuou murcha, significa, galera, corram atrás de outra planta para dar para a mãe de vocês, porque essa planta já era. Então, se voltou, a murcha foi permanente? Não. Não, foi reversível. Nesse outro caso aqui, a murcha é permanente? Sim. Eu não sei se vocês já tinham associado esse nome. Tá? Não sei se vocês já tinham associado, mas o termo ponto de murcha permanente vem daí. Tranquilo? E nós temos a água higroscópica. Essa água higroscópica aqui, galera, que tem um potencial de menos 3.100 kPa, esse potencial aqui da água higroscópica é aquele potencial que nós temos o quê? Terra fina, seca ao ar. Não é isso? Nos desertos. Óbvio que não, galera. Terra fina, seca ao ar não é esse coeficiente higroscópio. Esse coeficiente higroscópico aqui a gente vai ter quando tem o quê? Amostra a 105 graus na estufa por 24 horas. Beleza? Teor de umidade baixíssimo, tá? É aquela água que nós chamamos de água estrutural. Já faz parte da estrutura. Seria por esse motivo que podemos afirmar que, naturalmente, em condições de ambiente, o solo nunca está 100% sem água? Isso. Com certeza. Qualquer deserto tem essa água higroscópica aí. Com certeza. Dúvidas ou a gente pode passar? Pode passar. A capacidade máxima de retenção a gente já discutiu, galera, então não vale muito ficar discutir novamente, né? Que eu gosto de discutir visualizando o gráfico, que fica muito mais fácil. Quando eu expliquei para vocês aqui a capacidade máxima de retenção, eu acho que fica muito mais fácil a gente visualizar esses desenhos do que simplesmente pegar aqui e ficar lendo os slides, né? O que seria essa capacidade máxima de retenção? Só para dar uma fixada. Quando todos os poros do solo são preenchidos com água, o solo é considerado saturado com água em sua capacidade máxima de retenção. Seria mais ou menos, galera, uma caixa d'água, né? O solo, o que seria a caixa d'água? Você tem um volume ali que aquela caixa consegue armazenar água. Correto? Vamos supor, tem uma caixa de 1.000 litros. Então, atingiu 1.000 litros ali, o que vai acontecer? A caixa vai saturar, tá? O solo é a mesma coisa, seria o quê? O espaço vazio. Todo o espaço vazio presente nesse solo, ele pode ser preenchido por água. Então, todos os poros, tá? Essa capacidade máxima de retenção seria a mesma coisa que a capacidade máxima de poro, ou volume de poro.
desse solo, tá? Existem alguns estudos que eles avaliam o que? O volume poro, tá? Qual é o volume poro desse solo? O volume poro dele é de 33%. Então, todas as vezes que você tiver com esses 33% de poros preenchido por água, você vai ter o quê? Você vai ter a capacidade máxima de retenção de água, tá? Seria você preencher todos os poros. Já falamos, né? Vai ser a mesma que a porosidade total. Vale a pena lembrar que esse solo ele só vai permanecer nessa capacidade máxima enquanto você tiver entrada de água, tá? Quando cessar essa entrada de água, o que vai acontecer? A força da gravidade vai atuar. Se a força da gravidade vai atuar, o que vai acontecer com essa água? Ela vai percolar. Seria isso aqui, ó, o solo está saturado. Parou de chover, o que vai acontecer? Essa água vai drenar. Quando a água drenar, quem que vai entrar? Os gases. Então, você tem uma diminuição no volume de água e você tem um aumento no quê? Na quantidade de gases. Tá? É aquela relação. Fase líquida e fase gasosa. Quando um aumenta, o outro diminui. Beleza? A capacidade de campo seria a quantidade de água que o solo consegue reter contra a força da gravidade, tá? Boa parte dessa água ela vai estar retida onde? Nos microporos, tá? Nessa condição, a água sai dos macroporos e o ar entra tomando o seu lugar. Entretanto, os microporos estão cheios de água que serão fornecidas para as plantas, tá? O potencial matricial ele vai variar um pouco de solo para solo, mas geralmente fica na faixa de quanto? De menos 10 a menos 30 kPa. Por isso que a gente utiliza aqueles valores, tá? Vocês podem trabalhar com o valor médio. Ele é muito útil, né? Muito utilizado quando se refere a um grau aproximado de umidade no solo, no qual várias de suas propriedades estão em transição, tá? O solo está retendo o máximo da quantidade de água útil para as plantas, seria aquela capacidade, aquele máximo de água disponível. Lembra do gráfico que eu mostrei para vocês? Vocês querem que eu volte? Não dá para entender. Não, vocês lembram do gráfico? Beleza. Sim. A capacidade de campo, o espaço poroso permanece cheio de ar. Ou seja, vamos voltar no desenho. Você tem microporo com água e você tem o quê? Macroporo com ar, tá? Dependendo dessa situação aqui, você pode ter lá aqueles 33% de água e 17% de quê? De gases ou ar. Beleza? Vamos lá. E nós temos, por fim, ali o ponto de murcha permanente, tá? Quando vai ocorrer o quê? A murcha permanente das plantas. Significa que a planta não consegue mais voltar ao seu estado, a planta não consegue sobreviver, ela morre, tá? Esse potencial matricial do ponto de murcha permanente é equivalente a quanto? Menos 1.500 kPa ou menos 1,5 megapascal. Beleza? Tem aquele quadro lá atrás que eu mostrei para vocês que a gente consegue fazer a associação com porosidade, né? Tamanho dos poros, em termos de diâmetro, e a gente consegue fazer também uma relação com centímetro de coluna d'água, né? Que pode ser convertido para metro de coluna d'água, e também pode ser trabalhado com a unidade em bar. Beleza? Esse quadro aqui fica de... Mas vocês conseguem encontrar na internet de forma bem tranquila, tá? Essa relação, como converter. Porque alguma das vezes vocês podem encontrar a curva de retenção em diferentes unidades. Tá? A água que fica entre a capacidade de campo, tem o teor de umidade, vou botar aqui umidade,
você tem a capacidade de campo e você tem aqui o ponto de murcha permanente. Esse teor de umidade aqui que fica entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo, nós chamamos de quê? De capacidade de água disponível. Beleza? Tomem muito cuidado, galera, porque aqui a planta morre. Só que, vamos supor, aqui a planta produz 10 sacas de soja por hectare. Aqui a planta produz 30. Quando está aqui, ela produz lá os 70 sacos de soja por hectare. Tá ok? E esses 70 sacos de soja por hectare, se for uma cultivar, que essa é a média produtiva dela, nesse teor de umidade aqui, eu posso dizer que a planta tem o quê? O seu KC. Por isso que é interessante, tá? A gente sabe a capacidade de água disponível, mas muitas das vezes a água está disponível, mas num volume menor que a planta consegue, que a planta necessita. Tá ok? Então, por isso que é interessante vocês sempre se atentarem ao KC da cultura. Professor. Oi? Volta um pouquinho ali no gráfico, no desenho que o senhor fez. Por exemplo, se a precipitação pluviométrica da minha propriedade foi elevada e a umidade no solo permanecer acima do KC e entre a capacidade de campo, isso pode ser prejudicial ou não infere em nada? Vai depender do quê? Da quantidade. Deixa eu apagar aqui. Vai depender do quê? Da quantidade disso aqui, ó. De ar. Tá, certo. Então, vamos supor, chegou a esse ponto aqui, sem problema. Mas se chegar aqui... Aí é problema. Aí a gente vai ter problema. Beleza? Certo. E aí, galera, vocês começam a pensar o seguinte, deixa eu voltar. Esse desenho aqui, eu acho ele sensacional para trabalhar. Fica bem mais didático, né? Chega um ponto, galera, vamos supor... Quando que a gente planta soja? A soja é plantada geralmente quando? Setembro, outubro. Por aí. Setembro, outubro. Por quê? Quando começa a chover. Né? Começa a chover. E aí, o que acontece? Começa a chover, o solo vai estar sempre nisso aqui, não tá? Sim. O próximo? Sim. Vai ter problema, precisa irrigar a soja? Não. Não. Aí, depois da soja, vamos botar aqui. Setembro. Setembro, feito o plantio. Quanto tempo demora no campo? Ciclo da soja, professor? Dependendo, né? Se é precoce, se... Médio. Bom, bota na internet aí. Vocês não estão na internet? Bota na internet e procura. Por aí. Tá o quê? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Bota na internet aí, galera. Quantos dias? Normalmente 160 dias. Né? Isso. Quanto? 160 dias. 160. Se o plantio for em setembro, começou a chuva, quando que eu vou colher? Vamos ver. Por volta de fevereiro, início de março. Então, aqui a gente tem o quê? Tem a colheita. Beleza? Vamos fazer conta de padeiro aqui, tá, galera? Deixa para tirar essas dúvidas lá com o professor Roberto, que é o professor de soja. Ele vai explicar isso tudo para vocês. Então, a gente tem esse período aqui. Até fevereiro, a gente tem problema com chuva? Geralmente não, né? Geralmente não. Geralmente não. Mas vamos supor, dezembro, deu uma estiagem. Pode acontecer isso? Ano passado ocorreu. E aí, Sim. Quando vocês colherem, o que vai acontecer se essa estiagem for prolongada?
Eu tenho essa Pouca situação continuidade. aqui e vai chegar o quê? Vai chegar o ponto de murcha permanente de todas as plantas morrerem? Não, mas pode chegar aqui, ó. Isso. Chegou aqui. Se tiver abaixo do KC, o que vai acontecer? Baixa produtividade. Baixa produtividade. Grãos xoxos aí. Ou então, não teve problema de estiagem. Beleza? Não teve esse problema aqui de estiagem. Colheu a soja, entra com plantio de quem? Milho, safra. Milho. De milho. Aí a gente entra aqui com plantio de milho. Tempo para colheita do milho. Bom, começa 120, 130 dias. Março, abril, maio, por aí. Junho, julho, né? Isso. Vamos supor que ele deu quantos dias que vocês viram aí? 120. É por aí. Vai dar quantos meses? Depender da variedade. Março, 4 abril. meses. Uns 4 meses e 10 dias aproximadamente. Então vamos colocar aqui. Colheita do milho em junho. Pode ser? Uhum. Beleza. De junho. Galera, por que vocês acham? Tá vendo como tá contadinho? Aqui já não começa o período da seca? Sim. Não começa o período da seca? E nesse período da seca, o que acontece? Já está no período do quê? Muito próximo. Precisa do milho ter água ali? Não. O ideal é já esteja na seca justamente para quê? Para colher. Facilita, não facilita? Isso. Uhum. Agora vamos começar a pensar. Não choveu em setembro. Começou chuva quando? Novembro. Aí aqui a gente plantou a soja. Deixa eu mudar a cor aqui para facilitar a nossa vida. Aqui entrou o plantio da soja. Quando que vai ser a colheita? 2 meses mais tarde, vai ser em abril. Aí aqui a gente tem a colheita da soja. Quando que vai ser o plantio do milho? Logo após a colheita já. Vamos botar plantio de milho. Quando que vai ser a colheita? Agora sim vai ser quase em setembro por aí. Agosto. Aí, galera. Deu problema, não pode? Sim. Por quê? Parou a chuva. E se eu plantei o milho, ele começou a desenvolver e começou o período de estiagem mais cedo, o que vai acontecer? Nem vai chegar no período de pendoamento lá, no período das flores. Faltou água. O que vai acontecer com esse milho? Vai parar na fase vegetativa mesmo. E aí vocês já começam a pensar no quê? Nisso aqui. Por que o produtor fica louco para começar a chover logo? Porque ele não está pensando só na soja. Porque se ele pensar na soja, pode plantar em qualquer época dessa aqui, não pode? Sim. Não pode? Quando atrasa muito o período da chuva, o que muitos produtores fazem? O carro-chefe deles, o principal, é a soja? Não. Vai ser quem? Quem que dá dinheiro? Algodão. E aí, quando atrasa muito esse período, o que eles fazem? Eles entram com a soja? Não, eles não plantam a soja. Por quê? Porque vai atrasar o plantio do algodão e aí você vai ter um problema. E se você tiver problema com o algodão, tem que ter muito dinheiro para poder segurar uma quebra. Beleza? Ok. Agora vocês vão começar a pensar nisso aqui, ó, manejo das culturas, época de plantio, vocês já vão começar a pensar nisso aqui, ó. O porquê. Beleza? Tranquilo? Lembrando que isso aqui é para a gente pegar o quê? A chuva. Se estiver trabalhando com irrigação, não precisa se preocupar. Só não se esqueça que aqui a gente tem o quê? O que segura se eu tiver irrigação? O que vai segurar em termos de período aqui de plantio e colheita? Já ouviu falar em vazio sanitário? Sim.
Vamos lá, então. Capacidade de campo, a gente falou. Aqui a gente tem mais um gráfico, né? Mostrando potencial matricial. Potencial matricial aqui, referente ao quê? Ao ponto de murcha permanente. Potencial matricial aqui, ó, referente à capacidade de campo. Tá? Aqui eu estou trabalhando com um único solo. Aqui é a mesma coisa. Tá? Ou essa área aqui, ó, o teor de umidade aqui, relacionado ao quê? A água disponível, mas a gente tem que tomar cuidado que nem sempre toda a água disponível vai ser suficiente para o quê? Para o desenvolvimento da planta. Aí a gente tem que entrar com o quê? Com a constante da cultura. Beleza? Galera, a gente já, durante a discussão, já falamos já sobre a respeito dos fatores que afetam a quantidade de água, né, no solo. Então, eu vou falar alguns para vocês. Por exemplo, a gente tem a textura, né? A textura vai afetar principalmente em função de quê? A capacidade de reter água. Então, você tem o quê? Essa capacidade de reter água, ela vai ser em função do quê? Do potencial matricial, correto? Em função da quantidade de microporo para armazenar essa água. Beleza? Quando a gente fala o quê? De ponto de capacidade de campo, tá? Já o ponto de murcha permanente vai estar relacionado ao quê? Ao potencial matricial. Então, se você tem solos com textura mais argilosa, você pode ter um teor de umidade mais elevado, no entanto, essa água não vai estar disponível. Beleza? Então, a gente tem o quê? A textura do solo influenciando nessa capacidade de retenção de água no solo. Isso aí a gente já discutiu várias vezes, tá? Não vale a pena a gente perder mais tempo discutindo isso. A não ser que vocês queiram que a gente discuta. Tá ok? Mas já falamos já do potencial matricial, que está relacionado ao quê? A CTC, a capacidade de interação entre a molécula de água e as partículas do solo. Tá? Então, se eu tenho um solo com textura argilosa, você vai ter uma maior CTC, uma maior área superficial específica. Tá? Se eu tenho um solo com textura arenosa, você vai ter uma menor interação entre essas partículas e as moléculas de água, você vai ter uma menor CTC e uma menor área superficial específica. Tá ok? Matéria orgânica, né, de forma direta e indireta. Por que de forma indireta e direta? Direta porque a própria matéria orgânica vai interagir com as moléculas de água. Beleza? Já de forma indireta, ela estaria relacionada ao quê? Ao aumento de estrutura. Então, eu aumento a estruturação do solo, eu aumento a quantidade de microporo, eu aumento o quê? A capacidade de armazenamento de água. Tá? Eu estou aumentando a caixa d'água, eu estou aumentando a quantidade de microporos presentes nesse solo. Beleza? Oi? Falando sobre poros aqui, o senhor comentou sobre volume e poros. Se contabiliza todos os poros, tanto os macros... Todos os poros, tanto os macros quanto os micros. Quando a gente fala volume e poro, seria porosidade total. Sim. Então, não se pode fazer uma analogia de volume e poro com a textura, não, né? Fazer uma analogia, pode sim. Ah, tá. Por quê? A porosidade ela vai ser maior onde? Em solos argilosos. Solos argilosos. Por quê? Maior capacidade de estruturação, formação de agregados. Boa. Compactação do solo, quando o solo é compactado, né? Uma das formas de avaliar a compactação do solo seria a densidade, né? Quanto maior for a densidade, menor vai ser a quantidade de poros. Só vocês lembrarem lá a fórmula, né? Qual a fórmula da densidade? A densidade... Massa sobre volume. Igual massa dividido pelo volume. Esse volume aqui, ele está relacionado ao quê? Volume de poros. Né? Volume de partículas que a gente tem, mais volume de poros. Então, quando a gente aumenta o volume de poro, a gente o quê? Diminui a densidade. É inversamente proporcional. Beleza? Então, quando a gente tem uma compactação, o que está acontecendo? A gente diminui o poro e aumenta a densidade. Tranquilo?
ocorre... Professor, Oi? seria somente essa forma, tipo assim, que a compactação poderia atrapalhar na retenção de água, por exemplo? Principalmente. Aham, Principalmente, mas ela vai influenciar o quê? No aumento do potencial matricial. Por quê? Você tem uma maior aproximação das argilas. Tranquilo? certo, Mas eu não diria que esse aqui é o principal. Esse aqui seria um secundário. O principal vai ser a diminuição de poros. certo. Tá ok? E como consequência, você também tem o quê? Uma diminuição no crescimento do sistema radicular das plantas. Tá? Se você tem uma diminuição no sistema radicular das plantas, você vai ter o quê? Uma diminuição no volume de solo explorado por esse sistema radicular e, como consequência, uma diminuição na absorção de água e nutriente. Tranquilos? Ok, Potencial osmótico, tá ok? Então, você aumenta a concentração de sais, você vai diminuir o potencial osmótico, você diminui o potencial hídrico e, como consequência, você vai diminuir essa quantidade de água disponível para as plantas, tá? Profundidade do solo, isso aí vai ser influenciada dependendo do perfil do solo, tá? Mas, no entanto, geralmente a gente encontra quantidades menores de poros quando a gente vai aprofundando o solo, porque você tem uma pressão, né? Você tem uma força dessa massa de solo que está acima naqueles que estão abaixo. E aí essa pressão ela faz com que ocorra uma diminuição nessa porosidade, tá? É até um dos motivos que ocorre que você, quando tem a percolação da argila, você tem um acúmulo de argila em subsuperfície, porque a água ela consegue ir infiltrando, chega um momento que a argila fica depositada, em função do quê? Em função da diminuição dessa porosidade, tá? E na distribuição radicular, né? Quanto mais distribuído, quanto maior for a área de exploração do sistema radicular, maior vai ser o que? A absorção de água e nutrientes por essas plantas. Ok? Hoje em dia se tem falado muito nisso aqui, ó. Antes a gente só pensava em trabalhar o quê? 20 centímetros de profundidade. Então a gente se preocupava em 20 centímetros de profundidade. Só que a gente sabe que as raízes elas apresentam a profundidade efetiva geralmente, na maioria das culturas, 20 centímetros de profundidade, só que a gente tem outras raízes, tá ok? Se a gente trabalhar isso em profundidade, aumentar essas raízes, o que vai acontecer? A gente aumenta a matéria orgânica, a gente aumenta nutriente, a gente aumenta porosidade, a gente aumenta a disponibilidade de água e nutriente em profundidade, tá? E aí, o que os resultados têm demonstrado? Quando a gente trabalha em profundidade, esse perfil do solo, a gente tem o quê? Um aumento de produtividade, tá? Hoje em dia se fala muito em quê? Trabalhar o perfil do solo. O que significa isso? Você vai trabalhar todas as características químicas e físicas, não apenas a 20 centímetros de profundidade. Beleza? Professor, essa seria Oi. uma forma de nós aumentarmos a capacidade de campo de um solo, por exemplo? Seria uma forma, porque você aumenta a porosidade do solo, principalmente a microporosidade. Então, você vai aumentar, assim, a capacidade de campo, na realidade, você vai aumentar o teor de umidade na capacidade de campo. Certo. Beleza? Você aumenta o teor de umidade. Porque você vai ter maior quantidade de poros. Mas aqueles valores lá de menos 10 quilopascal, eles são mantidos, tá? Sim, sim. Que atenção. Bom, galera, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês, tá? Se tiverem dúvidas... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu não salvar.
para a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui disponível, tá? Deixa eu só interromper aqui a gravação para não ficar muito grande.